Olá, meus queridos! Quarta-feira, dia de aula inédita do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Neste curso, você está sendo o meu companheiro, a minha companheira de jornada pelas páginas da Bíblia Sagrada. Estamos aprendendo cada dia coisas novas. E eu quero revelar um segredo para vocês. Eu também estou aprendendo com esse curso. Como assim? Porque sempre que eu tenho que preparar as aulas para vocês, eu estou voltando ao texto da Bíblia Sagrada, eu estou recapitulando datas, nomes, lendo artigos novos, vendo coisas que nem eu mesmo sabia. Ou seja, quando eu digo que somos companheiros de viagem no estudo da Bíblia, não é apenas um jogo de palavras, é uma realidade. Uma realidade que me faz todos os dias agradecer a Deus pelos milhares, literalmente milhares de alunos e alunas que estão conosco. Já passamos de 20 mil alunos há muito tempo. E eu nunca pensei, eu nunca podia imaginar que eu teria uma sala de aula tão grande assim, com pessoas do Brasil e do exterior, todos juntos estudando o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. E como sempre, não podemos começar a nossa aula sem primeiro pedir a presença, a unção, a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, feche os seus olhos comigo e vamos orar ao Pai. Querido Senhor, amado Deus, no sagrado nome de Jesus eu entrego minha vida e de todos os alunos e alunas desse curso sobre o teu altar. Eu dedico, Senhor, o nosso coração a Ti, os nossos planos, o nosso destino. Tudo vem de Ti, Senhor, e é das Tuas mãos que Te devolvemos estas coisas, pois, na verdade, nem o respirar nos pertence. Obrigado, Pai. Agora que vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor possa estar conosco nesse estudo, iluminando-nos para compreender melhor a revelação que o Senhor nos deu através dos profetas. É em nome de Jesus que eu faço essa prece. Amém, Senhor. Muito bem, já que estamos falando do livro do Deuteronômio, já falei com você sobre a origem e significado do nome, a relação de Deuteronômio com o Ilquias, com o sacerdote que reencontra o livro na época de Josias, agora é hora de nós conhecermos um pouquinho sobre a época a qual o livro se refere, tá certo? Que episódio, que capítulos da história do povo de Israel estão retratados no conteúdo desse livro, ali nas páginas do livro de Deuteronômio. Bom, nós colocamos a época do livro em torno de 1408 a 1406 a.C. Se você recapitular as aulas que eu dei sobre o Êxodo, você vai se lembrar que ali eu tratei o Êxodo como tendo ocorrido por volta de 1450, 1425 a.C., ou seja, século XV a.C. Eu discordei e apresentei as razões pelas quais eu discordei daqueles que colocam o Êxodo na época de Ramsés II, no século XIII. Para mim, o Êxodo aconteceu mais cedo. E como o Êxodo aconteceu mais cedo, eu tenho que pegar a cronologia dos 40 anos do deserto, a entrada do povo na terra, todos esses elementos, levando em consideração a época provável do Êxodo, conforme nós levantamos aqui no nosso curso. E sendo assim, esse ano de 1408 a 1406 seria justamente o período que a gente coloca aí para o livro do Deuteronômio e que eu coloquei aqui para vocês no quadro. São anos 1406 antes de Cristo. 2 anos aproximadamente é o período que o livro de Deuteronômio cobre. Então vamos lá. O livro de Deuteronômio registra as palavras de Moisés aos israelitas enquanto esperavam nas planícies de Moabe para entrar em Canaã. Moisés começa recapitulando os eventos da jornada de Israel, desde o Monte Sinai até as planícies de Moabe. Então aqui eu tenho um mapa que dá para você entender melhor em que local ocorreu o livro de Deuteronômio. É aqui, olha, justamente nessa região. Aqui seriam as planícies de Moabe. Moabe está aqui, está vendo? Moisés reúne o povo aqui, nessa região, e aqui ele começa a recapitular a história do povo. Então, o livro de Deuteronômio, ele é colocado justamente no final do período de 40 anos de travessia no deserto. Quando o Deuteronômio foi escrito por Moisés e quando o Deuteronômio foi preparado, produzido, todos, ou pelo menos a maioria absoluta, daqueles hebreus que haviam saído do Egito já haviam morrido pelo deserto. Você se lembra, nós também fizemos menção disso em aulas anteriores.
Deus tinha uma promessa de tirar o povo do Egito e levá-los para a terra de Canaã. Porém, devido à falta de fé do povo, à impenitência, à busca por deuses estrangeiros, à falta de seriedade e comprometimento com a aliança, a travessia pelo deserto, que deveria durar 40 dias, acabou durando 40 anos. E nesses 40 anos, é claro que houve tempo bastante para muitos irem envelhecendo e morrendo no deserto, quem sabe por uma doença, uma picada de cobra ou alguma situação, algum acidente qualquer. E foi propósito de Deus fazer isso, porque ele disse, olha, eu, por causa da impenitência de vocês, não permitirei que esse povo entre na terra da promessa. Eu cumprirei a promessa que eu fiz com Abraão. Eu prometi a Abraão o quê? Que os seus descendentes herdariam a terra de Canaã. E o que eu prometi, eu vou cumprir. Os seus descendentes vão herdar a terra de Canaã. Mas não estes que eu tirei do Egito, porque eles eram tão, assim, voltados para a idolatria e para as coisas contrárias à minha pessoa, que eu vou fazer com que eles morram sem alcançar a nova terra. Bom, e foi isso que aconteceu. Eu vou recapitular isso mostrando o mapa para vocês. Vamos ver isso agora no mapa. Eu já tinha mencionado isso também em aulas anteriores, a ideia de 3 coisas: mapa, geografia, tempo, cronologia e contexto, cultura, são elementos, para mim, assim, indispensáveis no estudo da Bíblia Sagrada. Entender quando algo aconteceu, onde aconteceu e as circunstâncias do acontecimento ajudam tremendamente. Sabe, quando você, por exemplo, vê uma pessoa com um determinado comportamento, você pode chegar a uma conclusão errada do porquê daquele comportamento. Agora, quando você analisa aquele comportamento dentro de uma linha do tempo, descobre como aquela pessoa foi na infância, que traumas ela passou, quando isso aconteceu, onde ela foi criada e as circunstâncias que envolvem aquele comportamento dela, eu vou ter elementos para fazer um juízo de valores muito maior do que simplesmente olhando assim, embora, é claro, a gente não deve julgar ninguém, diz a Bíblia. Eu fiz apenas aqui uma analogia para que você possa entender a importância desses 3 elementos que eu citei. Vou repeti-los, anote aí, olha. Geografia, cronologia e cultura. Eu preciso desses 3 elementos para entender a Bíblia. Então, já falei da cronologia, entre 1408 e 1406, que é o período do livro de Deuteronômio. Agora vamos à geografia, também misturado um pouco com a cronologia, porque eu preciso voltar aqui na saída do Êxodo. Vocês lembram, no livro do Êxodo, eu mostrei para vocês que a terra de Gósen ficava mais ou menos nessa região aqui, O povo sai da terra de Gósen, que é a terra de Ramesses aqui, que seria justamente a antiga capital dos Ixos, Avares. Então o povo sai, que tudo é a terra de Gósen. O povo sai daqui e eles poderiam ir para a terra prometida tomando esse caminho, que aliás é bem mais curto. Se você olhar, olha, passando por aqui, as vantagens desse caminho é que além de ele ser mais curto, ele também não pega a situação do deserto. Ele não é um caminho assim terrível, de sol quente, causticante. Não, você está indo aqui beira-mar. Porém, esse lugar já era uma rota de filisteus. Então Deus sabia que se o povo viesse por aqui, eles poderiam ser atacados pelos filisteus e eles voltariam para o Egito. Então Deus falou, olha, não tomem o caminho dos filisteus, deem a volta. Por isso que eles tiveram que dar a volta aqui por baixo. Se você olhar no mapa atual, bem aqui, isso aqui já é Israel, olha. Israel já pega aqui. E essa parte que sobe aqui, que a gente chama hoje de faixa de Gaza, é o território dos antigos filisteus. Falando em filisteus, eu tenho que relembrar algo que eu já falei nas aulas anteriores, mas acho que em Êxodo, em Gênesis eu mencionei isso, mas é bom relembrar. Os filisteus, como nós os conhecemos, aqueles filisteus que Davi combateu, por exemplo, os filisteus da época dos juízes, tudo indica na arqueologia, esse é o consenso atual dos arqueólogos, que os filisteus só chegaram ali na costa do Mediterrâneo, nessa parte aqui de Gaza, por volta de 1200 a.C.
Aí nós temos uma interrogação. Se os filisteus só chegaram ali em 1200 a.C., quem são os filisteus que a Bíblia menciona antes disso? Porque, por exemplo, você se lembra, nós estudamos aqui, na época dos patriarcas, você tem a referência a Abimeleque, rei dos filisteus. Isaac vai ter uma conversa com ele. Mas Isaac está bem antes de 1200 a.C. Isaac está por volta de 1700 a.C., 1800, 1700 a.C. Então, quem seriam esses filisteus? Quem seriam também esses filisteus mencionados aqui no livro do Êxodo como sendo grupos que já poderiam se opor à trajetória do povo em direção à terra prometida? Nós não sabemos com certeza absoluta. Uma hipótese que alguns trabalham com ela é que, como a palavra filisteu significa em hebraico peleshet, povo que veio do mar, peleshet, aqueles que vieram do mar, é provável, possível, melhor dizendo, mais do que provável, é possível que esses grupos de filisteus fossem grupos oriundos do mar, mas que talvez não tinham assentado ainda na terra, fossem como se fossem piratas ali, corsários, atacando a costa, mas não ainda assentando-se definitivamente nela. Uma hipótese seria esta. Talvez antes dos filisteus se assentarem aqui na costa do Mediterrâneo, eles talvez ficavam vindo à região para atacá-la, voltar, como piratas, que ameaçam a estabilidade do local. E eles vieram do mar Egeu. Esta é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que a palavra Peleshet, povos do mar, pode significar mais do que os filisteus da época de Davi. Seria mais ou menos assim. É como se eu falasse os latino-americanos, e latino-americano é mais do que simplesmente o brasileiro, porque o peruano também é latino-americano, o colombiano também é latino-americano, o argentino é latino-americano. Então pode ser que Peleshet seriam grupos de povos que vieram do mar, e os famosos filisteus da época de Davi seriam povos que vieram do mar, só que esses acabaram se assentando aqui. São hipóteses que a gente ainda não tem uma resposta clara para definir A, B ou uma terceira que a gente não saiba, mas quem sabe algum achado arqueológico futuro possa nos dar mais luz a esse respeito. O fato é que o povo não passou por aqui, eles acabaram vindo nessa direção que Deus mandou. E ao vir nessa direção, tudo indica que a travessia do Mar Vermelho seria por aqui. Eu mencionei na aula do Êxodo alguns que acreditam que a travessia do Mar Vermelho se deu aqui, mas eu não acredito nessa hipótese, ela não faz sentido para mim. A travessia foi aqui. E nós temos alguns bons argumentos para a travessia ter ocorrido nesse lugar. Em primeiro lugar, o próprio modo como a Bíblia descreve a jornada do povo. Eles passaram 3 dias e já estavam em tal lugar e acamparam, etc. Então, quando você conta, de acordo com a Bíblia, os dias dados e onde eles pararam, aqui esse trajeto parece ser o mais provável. E tudo indica que esses lagos amargos que havia aqui, você está vendo aqui, ó, um grande lago amargo, grande lago amargo. Na época dos faraós, eles eram muito maiores, eles pegavam toda essa região aqui, toda essa região. Hoje, isso aqui está conectado. Você tem um canal enorme construído aqui, que é o canal de Suez, o canal que permite que os navios que estão no Mediterrâneo possam vir para o Mar Vermelho ou do Mar Vermelho para o Mediterrâneo sem ter que dar uma volta toda pela África. Imagina, se não houvesse uma passagem aqui, um navio de mercadorias que estivesse aqui tinha que dar a volta por todo o continente africano, passando pelo sul, lá pelo Cabo da Boa Esperança, né, o Cabo das Tormentas, você se lembra disso, para dar toda a volta e chegar aqui. Então isso aqui economiza demais, por isso que o Egito ganha bilhões de dólares por ano só com o canal de Suez. Mas na época do povo hebreu, aqui só tinha vários lagos amargos. Então e pertenciam, é claro, ao Mar Vermelho. Então foi uma travessia nesses lagos amargos que o povo passou por um milagre de Deus que dividiu as águas. Esses lagos amargos que ficavam aqui faziam parte do Mar Vermelho. Por isso que a Bíblia fala que o Mar Vermelho se abriu. E é interessante que nós temos indício arqueológico também de um corredor aqui, onde havia vários grupos militares egípcios, e nós temos até indicação arqueológica de um povo que estava passando por aqui, e um desses grupos militares perguntou a Faraó:
se era para deixá-los passar ou se era para impedir a passagem daquele povo que estava indo adorar o seu Deus. Então eles vieram aqui para o sul, essa reta vermelha, essa caminho vermelho. Aqui você tem a passagem de Refidim e o Monte Sinai, o tradicional Monte Sinai, ali perto do monastério de Santa Catarina, e o Horebe também estaria aqui. Depois o povo fez essa caminhada, passou pelo outro braço do Mar Vermelho. O Mar Vermelho tem esses dois braços aqui, o Golfo de Suez e o Golfo de Acaba. Nessa época não existia o canal ainda. Suez e Acaba. Esses dois aqui são o Mar Vermelho. É por isso que quando a gente está levando grupos ao Egito, a gente passa de ônibus fazendo trajetória e às vezes as pessoas não entendem porque eles estão indo de ônibus e a gente está descendo e eles veem o Mar Vermelho do lado direito do ônibus. Mas quando o ônibus sobe para o outro lado para entrar em Israel, eles continuam vendo o Mar Vermelho do lado direito. É porque, na verdade, a gente faz isso aqui, ó, tá certo? E quando chega aqui, nessa parte onde atualmente começa Israel, você tem o deserto de Zin, que também é chamado hoje de deserto do Negev. Aí o povo de Israel ainda ficou aqui por um tempo, e quando eles iam passar, os edomitas não deixaram que eles atravessassem. Deus, através de Moisés, proibiu os hebreus de atacarem os edomitas porque eles eram parentes de sangue. Os edomitas, só para você lembrar, eram descendentes de Esaú, que por sua vez era irmão de Jacó. Então o povo deu uma volta para não passar pelo território edomita, aqui Petra. Hoje isso aqui é a Jordânia, tá? Isso aqui é a Jordânia. Eles deram uma volta, aqui pode parecer coisa pequena, mas não é, eles deram uma volta muito grande e saíram lá nas planícies de Moabe. Então de Moabe eles foram a Dibon, Heshbon, que é um lugar que nós estamos ainda arqueologicamente buscando. Eu escavei em Tel Heshban, onde o pessoal pensava que era a Esbon da Bíblia, mas não era. Depois a gente escavou também em Tal Jalul, mas tudo indica que não é lá. Agora tem um terceiro candidato a ser Heshbon, mas era naquela área. E dali de Heshbon, eles estão perto do Monte Nebo, aqui são as planícies de Moabe, onde Moisés faz os últimos discursos, as últimas orientações do povo. E é no período em que eles estão aqui, nos 2 últimos anos da vida de Moisés, que o livro do Deuteronômio é composto e ele contempla. Então ficou claro para você essa trajetória? O Deuteronômio, portanto, tem relação direta com os 2 últimos anos da vida de Moisés, que coincidem com os 2 últimos anos de travessia do povo pelo deserto. Depois da morte de Moisés, é claro, você sabe o que vai acontecer. Josué vai assumir o controle e o povo, daquele ponto mais alto ali, vai atravessar o Rio Jordão. Deus opera novamente o milagre, as águas do Rio Jordão abrem, o povo atravessa o Rio Jordão a seco e já estão na Aretz Israel, ou na terra da promessa, a terra de Canaã. E o primeiro lugar que eles enfrentam em batalha é a cidade de Jericó. Mais detalhes disso eu vou dar quando a gente estiver estudando juntos o livro de Josué. Então, o tema do livro. O livro escreveu ou descreveu como os israelitas deveriam entrar na terra prometida. Deuteronômio, portanto, é um lembrete severo de que Deus é digno de adoração e obediência. Suas leis nos são dadas para nossa proteção, não como punição. Então, repetindo, se a gente trabalhar o Êxodo em 1446 a.C., nós vamos jogar aqui a parte que eles ficaram pelo deserto, e nós chegamos a 1408, 2 anos antes de fecharem os 40 anos, e aqui Moisés, então, faz o discurso a Israel em Moabe, e durante esses 2 anos ele orienta o povo, e então em 1406, com a morte de Moisés, eles estão prontos para entrar na Terra da Promessa. Por quê? Porque aqui, nesse período, morreram todos aqueles que testemunharam o milagre de Deus no Egito. Exceto, é claro, Josué e Calebe, que são os únicos que vão entrar. Moisés, então, prepara esse povo que não viu a Páscoa, que não viu as pragas do Egito, que não viu o Mar Vermelho se abrindo, para que eles pudessem entrar na Terra da Promessa. Isso aqui me abre margem para um insight muito interessante. Às vezes eu encontro pessoas, quem sabe você que está assistindo a minha aula aí, que falam assim: Rodrigo, se eu visse um milagre,
daquele bíblico, eu não duvidaria. E muitas pessoas até questionam por que Deus não faz mais milagres assim potentosos hoje, majestosos, aqueles milagres assim tremendos. De fato, um grande problema que muitas pessoas levantam é onde estão os milagres? O Rubem Alves, no livro O que é Religião, ele já falava desse problema. Parece que com a vinda da modernidade, virgens não dão mais à luz a nenhum Messias numa gruta. Os milagres passaram a acontecer cada vez em lugares mais distantes, com pessoas cada vez mais desconhecidas. E a sociedade, com a ciência, criou um cenário onde Deus não é mais necessário como uma hipótese de trabalho. Com base nessa observação de Rubem Alves, muita gente fala, pois é, e por que Deus não faz aqueles milagres do passado? Já teve gente que me acompanhou por viagens na Terra Santa que lá admitiu, já que eu não estou vendo nenhum milagre no Brasil, eu venho pelo menos onde os milagres aconteceram, para quem sabe sentir pelo menos o clima daqueles saudosos dias dos quais nós nem fizemos parte. Nossa, se eu visse alguém sendo ressuscitado como Lázaro, se eu visse alguém andando nas águas como Jesus andou, uma multiplicação dos pães, não teria espaço para dúvida. Eu teria um argumento que calaria todo mundo. A igreja não teria mais nenhum incrédulo. Eu acho que nenhum ateu sobreviveria depois de um grande milagre. Bem, teoricamente parece fazer sentido esse desejo, mas a Bíblia mostra que não é bem assim. Raciocine comigo. No Êxodo, o povo viu o milagre das pragas caindo. Eles viram Moisés ameaçando o faraó e praga sobre praga caindo. Eles viram o mar vermelho se abrir. Eles viram o povo passar e o exército de faraó ficando retido atrás. E mesmo apesar disto, na primeira ausência de Moisés, eles voltaram para Arão e adoraram o bezerro de ouro. E nas primeiras circunstâncias adversas, eles pediam para voltar para o Egito. O Egito que os tratava como escravos. Aliás, mesmo antes da abertura do Mar Vermelho, assim que eles testemunharam as pragas e o maravilhoso livramento de Deus, antes do Mar Vermelho se abrir, eles já falaram, Moisés, você nos trouxe para morrer aqui? Vamos nos entregar aos egípcios, vamos voltar. O que eu concluo disso? Que, a despeito do que a lógica pareça indicar, milagres não são um caminho seguro para a crença. Tá certo? Se fosse assim, o povo não adoraria o bezerro de ouro. O próprio fato deles adorarem o bezerro de ouro e terem saudades das panelas de carne do Egito mostram para mim que milagre ajuda, mas não determina. Por isso, aquele povo que entrou na terra da promessa, curiosamente, foi um povo que não testemunhou os grandes milagres que aquela geração que morreu no deserto pôde ver com seus próprios olhos. Esse povo não viu as pragas, não viu o faraó morrendo com seu exército, não viu o maná caindo do céu, não viu a nuvem sobre o monte Sinai, não viu o mar se abrindo, como eu falei. Então Moisés agora tinha que contar para eles a história que ocorreu e ensiná-los, instruí-los novamente sobre as regras que o povo deveria ter para entrar na Terra Prometida. É por isso que o livro de Deuteronômio repete, de certa forma, as leis que foram dadas aqui. Embora eu expliquei na aula anterior que esse nome Deuteronômio, Deuteros nomos, repetição da lei, foi um erro de tradução da Septuaginta, daquela versão da Bíblia em grego, porque, na verdade, Moisés copiou a lei. Ele não repetiu meramente a lei. Embora alguém possa falar, tá, mas se ele copiou, ele repetiu. Você vai ver que não é bem assim. Vamos continuar? Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, contém os 3 últimos sermões de Moisés e 2 poemas proféticos sobre o futuro de Israel. Refletindo sobre os erros do passado da nação, Moisés exorta o povo a não repetir esses erros quando entrar na Terra Prometida. Possuir Canaã cumprirá as promessas feitas aos patriarcas, mas se o povo cair na idolatria ou deixar de cumprir a lei, será exilado. Ou seja, a advertência foi feita. Deus dá as suas promessas, mas junto com elas vêm condições.
Deixe-me explicar essas condições. Isso aqui não é uma barganha de Deus, tá certo? Não se trata de salvação pelas obras. Não é Deus falando assim, olha, eu dei a terra para vocês, agora vocês vão fazer isso, isso, isso por mim. Não. Primeiro porque Deus é tão infinito, tão glorioso, que não tem nada que nós possamos dar para acrescentar a sua glória, o seu poder, a sua riqueza. Ele é dono de tudo o que existe. Em segundo lugar, até aquilo que nós devolvemos a Deus, por exemplo, os dízimos, as ofertas, os nossos talentos, a Bíblia fala, Senhor, da tua mão te damos. Porque até o que nós devolvemos para Deus, como é o caso do dízimo, é apenas uma devolução daquilo que Ele nos deu primeiro. Não é nada que nós estamos enriquecendo a Deus ou contribuindo para a melhoria de Deus. Deus é um ser infinito e completo em si mesmo. Deus não tem como ser melhorado. Não existe upgrade para Deus. Não existe. Ele já é o maximi ens, como se diz em filosofia, o ser máximo. Não há nada, absolutamente nada acima dele, nada que possa melhorá-lo, complementá-lo, torná-lo mais evoluído. Então, quando Deus pede a nossa fidelidade, devemos lembrar que os que são beneficiados com aquela fidelidade somos nós mesmos, tá certo? Seria mais ou menos como se eu dissesse assim, mais ou menos, não é uma ilustração exata, mas ela ilustra. Imagine que você ganha um carro com uma potência assim tremenda, um Porsche. Um milionário resolveu dar para você um Porsche, mas ele vai lhe dar orientações. Olha, você vai ter o Porsche, mas dirija com cuidado e responsabilidade o Porsche para que você não venha capotar numa curva, para que você não venha causar um acidente e tirar a vida de alguém. Dirija com prudência, não beba e pegue o volante, porque se você beber e pegar o volante, você pode destruir o carro que eu estou dando e ainda outras sequelas mais. Você pode tirar a vida de alguém, você pode morrer. Então você tem esse Porsche, mas dirija-o com responsabilidade. É mais ou menos isso que Deus falou com o povo ao entrarem na Terra Prometida. Eu estou dando essa terra para vocês, mas usem-na com responsabilidade. Isto vale para toda a vida. Toda a bênção que nós recebemos carrega consigo o ônus da responsabilidade, como eu falei. Por exemplo, há muitas pessoas que querem ser pai ou ser mãe, mas elas não estão dispostas a trocar fralda, educar a criança, pagar o preço de ter um filho, só querem ser pais. Outros querem ter um automóvel, mas não querem pagar o IPVA, não querem ter despesa com estacionamento, com gasolina. Aí não funciona, não é mesmo? Assim também se dava com a terra da promessa. Eles iriam entrar lá. Até então, eles eram escravos. Apesar de todo o constrangimento de serem escravos em terra alheia, eles não precisavam se preocupar com a manutenção de terra nenhuma, porque eles estavam como estrangeiros, forasteiros na terra de Faraó. Agora que eles teriam uma terra, eles teriam que ter responsabilidade com essa terra. Antes, no Egito, enquanto escravos, eles não precisavam se preocupar em ter um exército. Não, porque o exército de Faraó protegeria a terra do Egito e, por tabela, os escravos que estavam na terra do Egito. Eles não precisavam se preocupar em manter a posse do local, porque o local não era deles. Eles não precisavam se preocupar com o controle financeiro, com a economia do país, porque eles não tinham país. Eles trabalhavam, mas eles não precisavam ter ministros da finança. Agora que estavam em Canaã e eram donos da terra, eles estavam independentes. Mas junto com a independência veio o preço que se paga. É mais ou menos como você, quando era criança, você não tinha a liberdade que tem hoje como adulto. Você não podia escolher o que vai comer, o que vai vestir. Se você foi fruto de uma família mais conservadora na educação, você talvez a sua mãe que ditava. Ó, agora é hora de cama. Mas mãe, eu quero ficar assistindo TV até mais tarde. Ou sei lá, não, gosto de ir para a cama. Agora não vai pegar em celular. Você dependia dos seus pais para você ter um celular. Você dependia dos seus pais para deixar você ir à casa do seu amiguinho ou não. E aí, muitas vezes você foi contrariado porque o seu pai e sua mãe disseram não para uma coisa que você queria muito. Hoje você é adulto, não tem ninguém mais, teoricamente, dizendo que horas você tem que acordar, não tem mais ninguém proibindo você de ficar no celular até mais tarde,
não tem ninguém mais escolhendo que roupa você vai vestir. Você agora é adulto, livre e desimpedido. Só que, em compensação, você agora tem que preocupar com um aluguel que não preocupava enquanto você morava na casa da sua mãe. Você tem que se preocupar em fazer a sua comida, você tem que preocupar em pagar os seus impostos, e você tem que se preocupar em não dormir muito tarde, senão no dia seguinte você não vai acordar bem e pode ser mandado embora do seu emprego. Viu? A liberdade é muito boa, mas ela traz consigo certas responsabilidades, e quem não estiver disposto a arcar com essas liberdades, ou melhor, com essas responsabilidades, não está pronto para ser uma pessoa livre. Por isso que o livro de Deuteronômio é como se fosse um curso, um cursinho, vamos dizer assim, de posse da terra prometida. E quanto ao autor e à data? Bom, a Bíblia deixa bem claro que quem escreveu o livro de Deuteronômio foi Moisés. Porém, há muitos autores que negam a autoria mosaica do livro. Só que eu vou deixar para falar esse assunto na nossa próxima aula, porque tem muitos textos para eu ler com vocês aqui, então só vou deixar no ar esta problemática. Se você ler vários comentaristas, eles vão dizer o seguinte para você, que o livro de Deuteronômio não foi escrito por Moisés, que ele foi escrito no 7º século a.C., na época do rei Josias, e que ele nem foi escrito de uma vez só, não. Que vários autores foram escrevendo uma parte aqui, outra parte ali, e alguém juntou essas partes, coletou essas partes, criando uma história fictícia que tinha por função apenas corresponder aos debates políticos da época de Josias. Esses autores, que são grandes intelectuais e teólogos formados na Alemanha, nos Estados Unidos, eles escrevem livros e gozam de muita respeitabilidade na academia. Eles dizem, por exemplo, que o livro de Deuteronômio ele era apenas uma forma de fazer uma propaganda política para a reforma social e religiosa do rei Josias. Será que isso é verdade? Será que Moisés talvez nem existiu? Foi apenas uma personagem criada ou, quem sabe, enfeitada pelos autores, editores do livro do Deuteronômio, uma propaganda política criada no 7º século a.C.? Na próxima aula eu vou começar com esse assunto. Quando e quem escreveu o livro? E por que eu posso acreditar que foi Moisés e não outra pessoa que escreveu o livro do Deuteronômio? Mas este será o assunto na nossa próxima aula, tá bem? Então, divulgue para os amigos o curso, participe você também, faça sempre as suas anotações, mande as perguntas para a equipe, que naquela aula que eu dou ao vivo, eu vou respondendo as indagações que vocês vão fazendo, e eu espero encontrar com você de novo semana que vem para mais uma aula, mais uma classe aqui do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Você é o meu convidado. Muito obrigado e que a graça de Cristo esteja com você. Um abraço, tchau, tchau.